Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosicler Melo, eu sou estudante do curso de Psicopedagogia. Eu sou a Caroline, também estudante do curso de Psicopedagogia da Unicelv. Nós estamos fazendo o estágio 2, Observatório, na modalidade presencial. Nós fizemos nosso estágio na Escola Sinodal Tiradentes, é do município de Campo Bom. Ela pertence à igreja evangélica, da comunidade evangélica do nosso município. Ela foi fundada em 1828, ela tem 194 anos. Ressalto que ela é uma escola da rede sinodal, né? E ela dispõe de um atendimento diferenciados, que é voltado para os alunos que têm algum tipo de dificuldade, né? Sendo ele encaminhado pela psicopedagoga da escola. Ela dispõe de uma sala de AE, que é uma sala toda estruturada com jogos, quadro negro, lousa, computadores, materiais didáticos voltados para esse atendimento com os alunos, que eles são feitos do 1º ao 5º ano, no turno oposto, ministrados pela professora Janaína, né? Ela é formada em magistério, e a faculdade dela é pedagogia, e a graduação dela é em... Ela é psicopedagoga e tem pós em educação inclusiva. Isso. Então, nós observamos várias crianças, entre elas nós escolhemos um aluno, tá? Ele tem 7 anos, ele tem deficiência intelectual, mas ele não possui laudo. Ele foi diagnosticado com deficiência intelectual a partir dos 4 anos, quando ele entrou na escola, que foi onde ele mal sabia falar o nome dele. Ele ainda tinha dificuldade em balbuciar algumas palavras, né? Então, a escola começou a investigar. A mãe levou apenas no psicólogo, né, Rose, na oportunidade. A mãe não identifica o problema, não vê como um problema, né? Ela acha que tá no tempo dele, mas a dificuldade é bem gritante. Mas a gente entendeu, fazendo a anamnese com a mãe, né? Que a gente teve essa possibilidade, a gente conseguiu fazer com a mãe a anamnese. E a gente percebeu que ela não percebe a dificuldade, porque, na verdade, ela também tem. E a outra filha mais velha também tem a dificuldade, os 3 têm. Então, para ela é normal, ela não tem outro parâmetro para comparar. Tanto que quando nós mencionamos, né, o que ela achava da aula que estava sendo proposta, a atividade, ela considera como um reforço, né? O filho dela não tem dificuldade, tá tudo bem, ele tá no tempo dele, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele faz os temas, porém, nada disso acontece, tá? A criança, ela não faz os temas, ela não consegue acompanhar na sala de aula as atividades propostas pela professora, né? Ele acompanha bem educação física, essas aulas que têm a desenvoltura, a coordenação motora. Isso, tranquilo, ele mas participa quando muito bem. intelecto, ele não consegue acompanhar os colegas, né? E é tudo muito mais lento para ele, até para identificar as letras, formar sílaba, ele ainda não consegue isso. Na hora que foram feitas atividades com ele, onde ele precisou escrever palavras, né? Precisou identificar a partir do jogo Salada Grega, que foi onde a professora fez a atividade. Ele tinha dificuldade em associar as cores, associar os números. Depois ele foi para o quadro para tentar escrever, ele não sabia, na hora, assim, ele teve dificuldade, inclusive, de escrever o nome dele, né? E nesse quadro, onde ele escreve, em volta do quadro, tinha todo um alfabeto, onde ele podia associar as letras para montar as sílabas. Mas o mesmo tinha dificuldade e não conseguia fazer isso. Ele, em alguns momentos, ele não sabia a ordem onde colocar a letra na palavra. Ele identificava a letra, digamos a primeira letra do nome dele, aí depois a segunda ele não sabia em que local colocar ela para formar a sílaba, né? Então ele consegue identificar associando com alguma coisa,
tipo, o O de ovo, alguma coisa assim, sabe? Ele vai identificando, mas ele não sabe aonde colocar a letra. Exato. E se ele tiver que escrever a palavra ovo, ele também não sabe. Ele não consegue botar o o e depois botar o vô. Ele não, ele tem ele sabe que o o é de ovo, mas não onde ele vai. Se ele vai 2 vezes na palavra ovo, vai a letra. Isso ele também não sabe. As letras ficam soltas pra ele, né? Ele não sabe aonde Sim. posicionar elas. E tem alguns momentos que, quando tu fala com a criança, ele apresenta um falso estrabismo, assim. Então, ele olha pra ti e daqui a pouco ele desfoca pra outra coisa, ao mesmo tempo ele te olha meio torcido, assim, sabe? E nesse meio tempo tem que buscar o raciocínio dele de novo, né? E outra coisa que nós percebemos também, que a mãe da criança, ela, por estar passando por um processo de separação, assim, ela nos transpareceu que agora ele é o homem da casa. Nesse sentido, assim, que... E ele tem 7 anos, né? ele só tem 7 anos. Que ele é o homem da casa e que todo mundo tem que respeitar ele, né? E a menina, ela tem 12 anos, ela também tem deficiência intelectual. A fala dela é mais difícil de entender que a do próprio irmão, né? Que foi a criança que nós observamos. Mas ela auxilia ele nas atividades da maneira dela. Como é que é a maneira dela? Ela faz para ele. Por isso que para a mãe ele sabe ler, sabe escrever e faz todos os temas, porque a irmã faz tudo, né? E notamos também que a família, ela precisa de muita ajuda, nesse sentido de aceitar a doença em si e tratar ela, e não como se fosse normal, né? Que é o que nós podemos perceber. Que a dificuldade é bem gritante, assim. Mas não tem laudo, né? E a mãe também não identifica como uma dificuldade. Então, era isso, pessoal. Esse foi o nosso estágio.